Bom dia, turma, como estamos? Hoje a nossa aula de ciência vai ser um máximo. Por quê, professora? Porque nós vamos observar as constelações. Lembra? Nós estamos estudando astronomia, o que nos dá o direito de conhecer cientificamente algumas coisas que nós só observamos no céu. Então, vamos começar. Mas, primeiramente, nós vamos dar continuidade ao nosso hábito, nos colocando num lugar silencioso, confortável, com o nosso material para fundamentar ainda mais a nossa videoaula. Então, turma, vamos lá para as nossas leituras, ok? Então, vamos observando as constelações. Nossa, constelações, sim! Vamos lá. Roberta e sua mãe adoram observar o céu noturno. Vejam a seguir. Eu também faço isso quando estou no interior. Vamos observar. Quando criança, eu adorava observar o céu no período da noite, como você, Roberta. Eu adoro observar os astros no céu. Já tentei fazer essas observações no período do dia, mas não consegui identificar todos esses astros no céu. Por que isso ocorre, mamãe? Ela pergunta por que nós não conseguimos visualizar as estrelas durante o dia. Por que não podemos? Vamos descobrir? Se você já observou o céu no período do dia e no período da noite, deve ter notado, assim como Roberta, que diversos pontos brilhantes no céu são visíveis apenas no período noturno. Alguns desses pontos são estrelas e astros iluminados, como os planetas. O Sol é a estrela mais próxima da Terra e, por isso, nós enxergamos com um tamanho diferente das outras estrelas. Ou seja, no período do dia, a luz solar ilumina diretamente os ambientes terrestres. Essa luminosidade ofusca a luz emitida por outras estrelas ou refletida por outros astros. Por isso, observamos maior quantidade de pontos brilhantes no céu noturno. As fotografias foram registradas ao mesmo tempo em duas regiões da Terra. Observe. Olha só. E olha só. Vamos? Olha só. A primeira, vamos ver a legenda. Cidade de Tóquio, Japão, 2018, no período noturno. Nessa imagem é possível visualizar a lua no céu, porque a luz solar não ofusca a luz refletida por esses astros. A segunda imagem, Congresso Nacional, em Brasília, 2018, no período diurno. Nessa imagem é possível identificar somente o Sol no céu, pois a luz solar ofusca a luminosidade dos demais astros. Ou seja, durante o dia não conseguimos observar os astros, os outros astros, porque a luz solar, por estar mais próximo, olha só aqui nessa imagem, você observa, a luz solar ofusca a luz dos outros astros, planetas e estrela. Daí não vemos a luz desses outros astros durante o dia e somente a luz solar, porque a luz solar ela ofusca os outros astros. Continuando, vamos lá. O interessante, e eu achava que não conseguia enxergar muitos astros no céu no período do dia, porque eles se escondiam em outros locais do universo. Como vimos, nós vimos o quê? Que a luz solar ofusca a luz dos outros astros. Durante a observação no céu noturno com sua mãe, Roberto também percebeu que algumas estrelas apresentavam formar uma figura no céu. Veja só. Aqui ela está apontando. E olha só, ela está vendo aqui. E aí pergunta, olha mãe, aquelas estrelas parecem formar a imagem de uma cruz. Veja só, que é o que nós costumamos chamar muitas vezes, até só por ouvir falar Cruzeiro do Sul, não é verdade? Mas vamos conhecer por que recebe esse nome. A mãe de Roberta diz a ela que a figura aparente formada no céu é uma constelação. Mas afinal, o que é constelação?
Constelação são agrupamentos aparentes de estrela e a área ocupada por elas. Desde a antiguidade, diferentes povos observam o céu, identificando e dando nome a essas figuras aparentes. Esses nomes geralmente estavam relacionados a mitos e lendas daqueles povos. Atualmente existem 88 constelações oficiais, as quais recebem um nome específico, como a constelação Cruzeiro do Sul, identificada pela Roberta. Olha só, aquela que ela disse que parecia uma cruz. Continuando, outro agrupamento aparente de estrela bastante conhecido é chamado de Três Maria, mas é importante. Três Maria não é uma constelação, ela faz parte de uma constelação. Três Maria é um agrupamento aparente de estrela que está dentro de uma constelação. Ok, turma? É bom que a gente possa compreender. Outro agrupamento aparente de estrelas bastante conhecido é chamado de Três Marias. Ele é formado por três estrelas de brilho semelhante e que parecem estar alinhadas. Olha só! As Três Marias não são uma constelação, mas fazem parte da constelação de Órion, o caçador. É bom entendermos. Agrupamentos de estrela. E perceber que essa especificamente chamada de Três Maria não é uma constelação, e sim ela faz parte e está dentro de uma constelação que tem o nome de constelação de Órion. Continuando, vamos lá? De acordo com a mitologia, e olha, lembra lá do início que muitas dessas constelações elas recebiam, vamos dizer, identidade, característica de mitos, e alguns desses mitos vêm da mitologia greco-romana. De acordo com a mitologia greco-romana, Órion era um grande caçador e, após a sua morte, foi transformado em uma constelação. Órion ainda é acompanhado de seus cães de caça, que são representados pelas constelações de Cão Maior e de Cão Menor. E olha só, aqui nós vemos uma figura que, segundo essa mitologia, toda ela é mostrada no céu, na forma de um agrupamento de estrelas. Difícil vai ser identificarmos todo esse desenho, né, observando o céu. Então, vamos lá. No hemisfério sul, a constelação de Órion é visualizada mais facilmente durante o verão, entre os meses de dezembro e de janeiro. Então, vamos lá. Constelação é um agrupamento de estrela. Dentro daquele agrupamento, especificamente, elas se colocam em um determinado lugar, elas recebem nome, mas elas também podem estar formando e dando ideia de mitos e lendas. Ok, turma? Como, por exemplo, a constelação de Órion, que é uma constelação formada por outras constelações. Por exemplo, Cão Menor e Cão Maior. Continuando. E aqui nessa imagem, vamos voltar aqui na constelação de Órion. Nós vamos observar, olha aqui, as Três Marias. E aqui nós vemos, e vamos imaginar que aqui seja o caçador, Órion. Os braços, e olha só, realmente, se pararmos e conseguirmos nos concentrar, certamente vamos visualizar aquele desenho. Não vai ser tão difícil como eu pensava. Vamos lá. Localizar e identificar as diferentes constelações e suas estrelas no céu noturno pode ser uma tarefa complicada, com certeza. Para auxiliar a localização e identificação dos astros no céu noturno, os astrônomos desenvolveram a chamada mapa celeste, também chamado de carta celeste. Os mapas celestes são representações do céu noturno e apresentam posições das constelações e de outros corpos celestes no céu. Vamos lá. Ou seja, da mesma forma que nós muitas vezes nos utilizamos de mapa para nos localizar ou nos orientar geograficamente dentro de um território, também o céu apresenta um mapa, e esse mapa recebe o nome de mapa celeste. E ele vai identificar
e localizar no espaço todas as constelações. No início vimos que as constelações são quanto? 88 constelações. E essas constelações, elas têm um nome específico. No caso de Três Maria, que faz parte da constelação de Órion. Órion, constelação de Órion, também possui outras constelações, que é constelação Cão Menor e Cão Maior. Agora vamos ler a legenda desse mapa. E é importante, turma, que quando estivermos estudando, observar, fazer a leitura dessas imagens, fazer as leituras, elas exigem que nós também possamos compreender a partir da legenda o que aquela imagem está mostrando. Por exemplo, essa legenda, esse mapa é um mapa celeste para o hemisfério sul da Terra. Neles são apresentadas constelações que podem ser observadas no céu noturno nessa região do planeta. Os pontos representam as estrelas e as linhas indicam as figuras aparentes das constelações. E olha só, os pontos representam as estrelas e as linhas representam as figuras que essas estrelas podem formar. Ok, turma? Então vamos continuar. Os mapas celestes também podem ser usados para orientação geográfica. Esse tipo de representação do céu, bastante utilizada para esse fim na época das grandes navegações. E é importante, na época das grandes navegações, haviam poucas tecnologias, tecnologias mínimas, bússola, astrolábio, os navios que não tinham os equipamentos que tem hoje, mas alguns equipamentos que existia também se utilizava desse mapa, desse tipo de mapa. E isso daí a importância para a localização, tanto marítima, o mapa é usado, como também terrestre. Os mapas celestes também podem ser usados para a orientação geográfica. Esse tipo de representação do céu foi bastante utilizada para esse fim na época das grandes navegações. A constelação do Cruzeiro do Sul, por exemplo, possibilita que um observador do hemisfério sul da Terra identifique a direção sul geográfica. E olha só, a direção sul geográfica, e isso é muito importante que a gente compreenda. O mapa não vai nos servir apenas para visualizar e conhecer as 88 constelações, mas vai também permitir que alguém possa se orientar geograficamente. E isso foi muito utilizado lá nas grandes navegações, aquele conteúdo que nós já vimos em história. Ok, turma? Continuando. A aparência do céu noturno não é apenas uma em todas as regiões da Terra. Vou repetir, a aparência do céu noturno não é a mesma imagem em todas as regiões da Terra. Ela pode variar de acordo com diferentes fatores. Quais são esses fatores? A localização geográfica do observador e o horário, e a época do ano em que a observação é realizada. Ou seja, a aparência do céu noturno pode não ser a mesma em todas as regiões da Terra. E por que pode não ser a mesma? Por conta de fatores. Quais são eles? A localização geográfica do observador, o horário e a época do ano. Isso faz com que essa aparência do céu noturno tome diferentes, vamos dizer assim, diferentes caracterizações, por conta desses fatores que aí estão representados. Veja na imagem A, céu noturno em Lobdo, Indonésia 2015. Céu noturno em Lobdo, Indonésia 2015. Essa fotografia foi registrada algumas horas depois da fotografia A e você já observa a diferenciação. Algumas horas depois, olha só, você já consegue identificar a diferenciação de uma para a outra, em mesmo sendo as mesmas no mesmo local e no mesmo ano. É aquele fator que a gente viu. Localização geográfica, época do ano, o horário que está sendo feita a observação, são fatores que vão te dar características muitas vezes diferentes. Ao responder a questão acima, provavelmente você citou que a posição dos astros no céu noturno varia com o passar do tempo. Isso ocorre por causa da influência dos movimentos de rotação e translação. Ou seja, há todo um
uma conjuntura para que as constelações sejam caracterizadas e identificadas. E isso é possível a gente observar a partir dos mapas celestes e também observar que as mudanças de aparência no céu noturno, elas não são as mesmas em todas as regiões. Isso por quê? Porque há fatores que influenciam na diferenciação de uma mesma imagem, por exemplo, como é o exemplo acima, ou de outras imagens. Ok? Então vamos lá. Quando observamos o céu na superfície terrestre, nós nos movemos com a Terra e temos a impressão de que os demais astros do universo se movimentam ao redor do planeta. No entanto, na verdade, é a Terra que está se movimentando ao redor do seu eixo e ao redor do Sol. Olha só essa imagem. Então, nós vemos, é a Terra que se movimenta em torno do seu próprio eixo e ao redor do Sol. Então, vamos lá. Agora, nós vamos ter a curiosidade de lermos essas curiosidades que o texto nos apresenta. Mas vamos também ter a oportunidade de aplicar todo o nosso conhecimento na feitura das nossas atividades. Turma, essa foi a nossa aula de ciência. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês possam fazer uma segunda leitura e realizar as atividades com êxito. Até a próxima, turma. Beijo!